Bom, essa folga aí do fim de semana não foi capaz de arrefecer as críticas à decisão do governo de aumentar o IOF, anunciada na semana passada. Esses ataques vieram de todos os lados, né? Da oposição no parlamento, de empresários e até de integrantes do governo Lula que consideraram a medida inadequada. Na segunda, as conversas de bastidor que tomaram conta do fim de semana ganharam corpo, né? Na arena política de Brasília. Então a gente teve o presidente da Câmara, Hugo Motta, criticando abertamente o governo, dizendo que o Brasil não precisa de mais impostos, né, nas redes sociais, e próprias entidades, né, da indústria, do comércio, manifesto assinado por confederações nacionais que também criticaram essa medida. Em que pé o governo tem condições de alguma forma, manter esse IOF e essa proposta de corte no orçamento? Pois é, o setor privado é o setor privado brasileiro, né? É quem é responsável pelo crescimento do Brasil, pela geração de empregos. Portanto, não é o governo contra o mercado financeiro, contra o mercado que é abstrato. Neste caso, a gente teve um manifesto poderoso, né, unindo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, CNA, que é da Agricultura, CNC, que é Comércio, né? CNF, que é das instituições financeiras, CNSEG, que é das seguradoras, mais a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e a Abrasca, a Associação Brasileira de Companhias Abertas. Ou seja, você pegou tudo, o agronegócio, pegou serviços, comércio, indústria, você pegou todos os setores num manifesto muito duro contra essa medida do governo e, portanto, acuando o governo, né? Segundo esse manifesto, o efeito desse aumento do IOF nas multinacionais brasileiras é enorme, né? Isso cria uma dificuldade das multinacionais brasileiras nas relações com as suas filiais no exterior, né? E também na compra de máquinas e equipamentos, né? Estrangula ali o setor. Também encarece o crédito da produção em todos os setores e também tem aí dois fatores que eles dizem que é fundamental. Esse manifesto mostra que essa decisão do governo, e aí não é o recuo, é a decisão original de transformar o IOF, que é um imposto regulatório, em imposto arrecadatório, o que inclusive é considerado inconstitucional. Mas no manifesto, todos os setores privados brasileiros apontam para a geração de imprevisibilidade, o que todo mundo sabe que em negócios é super, super grave, e aumenta os custos de produção no Brasil. Isso significa, por exemplo, ali menos emprego, mais insegurança. E pela previsão, né, pela avaliação dos setores, pelo setor privado, né, por todas essas áreas do setor privado, né, o custo para as empresas, para os negócios, para as operações de crédito, de câmbio, de seguros, pode chegar a 19,5 bilhões de reais a mais em 2025 e dobrar, mais que dobrar, né, ou praticamente dobrar para 39 bilhões de reais em 2026. Então, foi uma união de todo o setor privado contra essa medida e uma união também do setor privado com o Congresso, com a oposição, e não só a oposição, porque, como Carolina disse, até muita gente do próprio governo está de cabelo em pé. Neste caso, o governo Lula está isolado
E o pior, né, é que dentro do governo Lula, o próprio Fernando Haddad, que começou o terceiro mandato como o homem-chave, o homem mais poderoso, ele vai também se isolando dentro de um governo que já está isolado. Bom, seguindo ainda com esse tema, Eliane, à frente desse movimento politicamente falando, parece estar o presidente da Câmara, o Hugo Mota, entrou na guerra contra o aumento do IOF. E a gente vai ouvir aqui uma declaração do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, que também criticou esse aumento do IOF e defendeu que o governo tribute mais às bets e às big techs e poupe o setor produtivo. No evento do Dia da Indústria, que foi comemorado agora ontem em Brasília, ele agradeceu o posicionamento de Hugo Mota. A gente vai ouvir. Aproveito para agradecer aqui publicamente ao nosso presidente da Câmara dos Deputados com a sua posição pública com relação ao aumento de carga tributária. Não somos contra o Brasil, mas somos a favor do equilíbrio e do bom senso. Conte conosco, mas não apenas para criticar ou para dizer não à carga, para encontrarmos soluções. Nós temos caminhos para encontrar soluções. Nós temos ainda a tributação das big techs. Nós temos, por exemplo, algo que hoje preocupa o Brasil como nação, que são as PETs. Não podemos onerar o setor produtivo, porque, no fundo, quem paga qualquer ônus sobre o setor produtivo é o consumidor. Aquele setor produtivo que não repassar qualquer carga, ele tende a sair do mercado. E aí, Eliane, o papel de Hugo Mota nessa história? Bem, o Hugo Mota, presidente da Câmara, de 35 anos de idade, ele viajou com o Lula para lá e para cá, foi, por exemplo, a Moscou e Pequim com o presidente Lula, horas e horas e horas de viagem para lá, horas e horas e horas de viagem para cá, tapinha nas costas, conversas. Ele tem uma boa disposição em relação ao governo, mas ele também tem deveres e ele tem responsabilidades e compromissos com a base dele no Congresso, que é fortemente antigoverno. A base do Congresso é de oposição e a base governista é uma base minoritária. Além disso, o Hugo Mota também tem contatos, tem muitas ligações com o setor privado. E o Hugo Mota, presidente da Câmara, saiu ali como saiu na linha de frente mesmo da reação a esse aumento do IOF. Ele deixou claro, né? Ele deixou bastante claro que ele respondeu ao Haddad, na verdade, porque o Fernando Haddad tinha dito que a culpa de ter que aumentar imposto, de ter que fazer contingenciamento de 31 bilhões de reais para aumentar, para cortar gastos e também aumentar 20 bilhões em arrecadação com esse aumento, que a responsabilidade era do Congresso Nacional. E aí, o Hugo Mota teve que matar no peito, respondeu ao Haddad, sem citar o Haddad, né, dizendo que o governo não pode gastar sem freio, né, e passar o volante para o Congresso. Ou seja, o governo solta o freio, vai embora e passa o volante para o Congresso, né? Ele também disse que o Brasil não precisa de mais imposto. Então, sim, há aí uma grande união de Congresso com o setor produtivo, com o setor financeiro, com o agronegócio, com serviços, isolando o governo nessa questão e isolando, portanto, particularmente o Fernando Haddad. Lembrando que o presidente do BNS, o Aloísio Mercadante, que é um quadro desde sempre do PT, né, que foi assessor anos e anos de economia do Lula, que foi cotado para ministro da Fazenda, ele apresentou uma alternativa ao aumento do IOF. Ou seja, segundo o Mercadante, é mais imposto nas bets. Ou seja, Mercadante e Hugo Mota falando a mesma língua e a Fernanda Haddad falando tailandês.
Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado para falar um pouco mais sobre o núcleo, né, que também envolve essa polêmica petista, quando a gente coloca a posição do ex-ministro José Dirceu entrando no debate em carta aberta a militantes do PT e afirmou que é preciso uma revolução social na conduta econômica do país, deixando o cenário mais conturbado ainda para o governo Lula, não? Pois é, o Zé Dirceu, na verdade, ele tem uma biografia muito vibrante, né? Resistiu à ditadura, primeiro ele foi o presidente histórico da UNE, um homem muito bonito, muito falante, carismático, fugiu para Cuba, fez uma plástica para poder transitar sem ser detectado, capturado. Aí ele volta para o Brasil com essa plástica, casa com um nome falso, tem filho com nome falso, nem a própria mulher sabia. E o Zé Dirceu é até hoje considerado o maior líder que o PT, o maior presidente, pelo menos, que o PT teve. O maior líder sempre será o Lula, mas quem tinha comando sobre a máquina do PT era o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu, agora ex-deputado, foi condenado no Mensalão, no Petrolão, ficou preso, etc. Ele agora solta uma carta para dentro, para a bolha petista, né? Você vê que o manifesto do setor privado todo foi um manifesto para o Congresso, para o governo, para a nação brasileira. Já o Zé Dirceu fala com a bolha, que é uma das características do PT, falar para dentro. Né? E para dentro ele, o Zé Dirceu, que está na campanha para fazer o Edinho Silva, ex-prefeito, também petista, para a presidência nacional do PT, no lugar da Gleice Hoffmann, que virou ministra. Bem, o Zé Dirceu, solta essa carta defendendo uma, aspas, revolução social, que a gente pode interpretar como revolução social contra a Faria Lima e contra o PC. Né, porque ele defendeu, aspas, verdadeiras mudanças, aspas, em primeiro, concentração de renda, segundo, no que ele chamou de cartel bancário financeiro, terceiro, a política de juros, leia-se, a política de juros do Banco Central, que é presidido por um aliado do presidente Lula, que foi nomeado pelo presidente Lula. Também, quarto, contra ali essa verdadeira mudança nas metas de inflação, que são o que tentam segurar que a inflação dispare e fique fora do controle, né? E o Zé Dirceu, nessa carta dele para os companheiros, como a gente chama, para a companheirada, ele diz, aspas, ao PT e às esquerdas resta a tarefa histórica de concluir a revolução social brasileira inacabada. Ok, vamos lá. Todo mundo sabe que o Brasil é desigual, é um dos países mais desiguais do mundo, com gente muito, muito, muito rica e gente muito, muito, muito pobre no fundo do poço, né? Então, é preciso, sim, você atacar essa concentração de renda, defender maior justiça social. Mas vamos combinar? Como que o Zé Dirceu, um homem tão experiente, tão estratégico, solta uma carta dessa num momento como esse, num momento de Lula em queda de popularidade, Lula enfrentando a questão do INSS, Lula que vem aí de um recuo vexaminoso no PIX, Lula que está agora às voltas com o IOF. Sabe, o que o Zé Dirceu ganha do ponto de vista estratégico, político, com essa carta dele fora de tempo e de lugar? Ele mantém o que o governo já tem, que é a adesão do PT, de uma parcela da esquerda, e afasta de vez
né, afasta de vez todos aqueles aliados que foram fundamentais para eleger o Lula em 2022 contra Jair Bolsonaro. Ou seja, o Zé Dirceu mostra que está tão analógico quanto o Lula, né, e que não está percebendo o momento e não está percebendo, não tem o diagnóstico correto para tratar a falta de popularidade do Lula e do governo e a queda de influência e de importância do próprio PT. O Zé Dirceu cometeu ali vamos dizer, um ato contra o governo. Tudo o que ele pretendia é um tiro, acabou se revelando um tiro no pé. Ele fala para uma bolha que não vai se mover nem para lá nem para cá, vai continuar onde estava e ele vai afastar para mais longe ainda os aliados fundamentais para que o Lula e o PT possam eventualmente ganhar a eleição em 2026. E mais, né, gente? Ontem o Lula sofreu uma crise de labirintite, correu para o hospital, teve que cancelar toda a agenda. Todos nós estamos sujeitos a labirintite, aliás, não só velhos, né? Isso pode ocorrer com qualquer um. Mas é mais, assim, uma simbologia, mais um sintoma que enfraquece o nome do Lula para 2026. E enfraquece o Lula de um lado, enquanto Jair Bolsonaro acaba de passar por mais uma longuíssima, gravíssima cirurgia por causa da facada de 2018, e além disso, o Bolsonaro está inelegível e está aí podendo ser condenado ainda esse ano pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o horizonte que vai se desenhando para 2026 é sem Lula, sem Bolsonaro, e o Zé Dirceu transforma o PT numa bolha isolada. Bom, virando agora para a direita, Eliane, a PGR pediu e o ministro Alexandre de Moraes determinou uma investigação contra Eduardo Bolsonaro, alegando uma possível trama contra ministros do STF lá nos Estados Unidos, onde ele está morando. E o deputado licenciado publicou um vídeo com críticas a Gonê. Vamos ouvir. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. E Eliane, como é que essa história fica agora? Bem, a gente estava falando do erro do Zé Dirceu, né, e agora a gente vai falar do erro do Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, e do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles estão acabando de dar para o Eduardo Bolsonaro o que ele não tinha. É uma dimensão que ele não tinha. Quem é o Eduardo Bolsonaro? Você mandou alguma coisa? É um deputado. Ele é um deputado licenciado, né, que ele sim, ele está falando que o Paulo Gonê está desesperado, mas quem está desesperado é ele, que largou o mandato, foi embora para os Estados Unidos para uma trama contra a imagem das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal e, portanto, da democracia brasileira. Ele está fazendo um trabalho contra o Brasil lá fora. Sim, mas ele é quem? Ele é deputado licenciado, né? E o Paulo Gonê está dando uma dimensão a ele que ele não tem. Mas, enfim, o Paulo Gonê pede que o Supremo autorize ou determine a investigação. O Alexandre de Moraes ontem mesmo já determinou que a Polícia Federal investigue as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. E também o Alexandre de Moraes determinou à PF que o Jair Bolsonaro, o papai do Eduardo Bolsonaro, seja ouvido nessas investigações. Ou seja, o que a PGR e o STF fizeram? Jogaram holofotes para Eduardo
Bolsonaro. No momento em que há realmente um mal-estar entre os Estados Unidos e o Brasil, e é um mal-estar que não é só com o Supremo, não. É o governo brasileiro também já em ação para reduzir danos, para avisar para os Estados Unidos, olha, não vem que não tem. O Brasil é um país soberano e o Supremo Tribunal Federal brasileiro é soberano, não está sujeito a pressões externas.